O audiovisual é o principal meio de comunicação e de expressão nos dias de hoje, além de ser uma ferramenta poderosa e transformadora. É por isso que o Vamos ao Cinema tem como objetivo colocar essa ferramenta na mão de jovens estudantes, proporcionando a eles um caminho profissional muito possível e promissor, além de uma plataforma de expressão de suas vozes. Através de oficinas que cobrem toda a cadeia produtiva deste mercado, o Vamos ao Cinema promove a inclusão de jovens estudantes neste universo do audiovisual. O grande diferencial do projeto são as oficinas sobre a Agenda 2030, que abordam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, unindo dessa maneira o conhecimento a uma prática social consciente. É claro que você não vai ficar de fora dessa. E aí, vamos ao cinema? E aí, pessoal, tudo bom? Somos nós aqui de novo e agora a gente vai dividir essa aula em duas partes. A primeira parte a gente vai falar um pouco sobre tipografia, sobre fonte, letra, né? Ela está em tudo que nos rodeia, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, a partir dessa aula, eu acho que você vai começar a enxergar um pouco diferente o mundo à sua volta. E depois a gente vai ter um tempinho para eu mostrar dois sites que são interessantes para a ferramenta de criação de post, de story, edição de vídeo e criação de conteúdo de uma maneira muito boa, muito objetiva, tá bom? Então vamos lá, tipografia, pode passar, por favor. Isso. A tipografia, ela também, quando a gente fala de tipografia, a gente pode falar de fonte, né? Vamos falar fonte. Ela transmite e fortalece conceito, ela expressa uma ideia e pode fazer parte da composição. Pode ir, por favor. Então, por exemplo, essa aí eu coloquei só para a gente ter uma ideia básica, né? Que chama anatomia da fonte, né? Isso aí são termos mais técnicos que a gente não tem necessidade da gente entrar aqui agora, mas só para vocês verem que o mundo da tipografia ele não é um mundo tão simples assim quanto a gente pensa, e ele é um mundo muito vasto e muito interessante da gente conhecer. Pode ir. Mas a gente vai falar de alguns termos, né, que são comuns nesse assunto. Por exemplo, serifa, sans serifa, script decorativa, fonte reta, né? Fonte que tem com bom contraste, fonte que tem boa legibilidade, leiturabilidade e usabilidade. Essas três características, né, legibilidade, leiturabilidade e usabilidade, são características importantes para a gente pensar na hora de construir nosso material de comunicação. Por quê? Porque quando você fizer algo que vai ser exposto no celular, lembre-se que o celular ele é uma tela pequena. Mais que você tenha um celular grande, ele ainda é uma tela pequena. Então, de repente, uma tipografia, uma fonte que você escolheu, que está passando no computador, ela está boa, quando você lançar ela no celular, ela não vai ficar tão boa. Então, é uma coisa a se pensar e a ter cuidado. Sugiro que você faça testes no computador, no celular, na televisão, e com certeza você vai ter um sentimento bom quando você chegar num resultado ideal, entendeu? Mas eu quero trazer também um aspecto que a fonte, ela pode ser ela mesma o cartaz ou o material de divulgação do seu documentário ou filme. Por exemplo, aí do lado é um cartaz da Netflix sobre um documentário da questão da heroína, né? Aí você não vê nenhuma imagem aí de foto, de ilustração, é apenas texto. Mas o texto ele forma o quê? Uma injeção, como se fosse uma agulha, né? Porque a heroína é uma droga que é injetável. Então,
eles fizeram uso desse símbolo que é usado, né, para injetar, e escreveram ali várias palavras que trazem o conceito desse documentário, e foi feito somente com letra. Então, repare que eu estou querendo trazer para vocês não ficarem presos à questão de ter que usar sempre o computador. Eu fiz uma vez um material de divulgação de um livro eu usei, máquina de datilografar, né. Antigamente, na minha época de criança, a gente tinha as máquinas de datilografia, né, e você tinha que era as máquina que tinha uma fita e vinha uma peça e batia ali na fita e cravava no papel, fazia uma barulheira danada, tac, 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 tac. E eu usei esse material para fazer um cartaz na época, na época de faculdade, ficou muito interessante. Então, não fique preso somente ao computador, tenha os recursos na sua mão, revista, jornal, livro, ilustração, às vezes foto no celular, um elementos que você pode ter no seu dia a dia, de repente, como xerox, como papel cartão, fugiu o nome, é aquele papel que tem como se fosse carimbo, né? Até uma esponja de carimbo também você pode usar. Próximo, por favor. Tá vendo aí? Eu trouxe cartazes que expressam todo um conceito só com fonte. Titanic a gente sabe que é um filme de um navio que afundou. Então ele usou contraste nesse cartaz e só o nome do próprio navio, que é muito famoso, e fez como se a fonte estivesse afundando, entendeu? Então ele usou só a fonte. Próximo, por favor. Então a gente vai falar só um pouquinho sobre tipografia aí, ó, estou dando alguns exemplos de como as fontes são catalogadas, como são classificadas, né? E dentro dessas próprias classificações você tem as derivantes dela, né? Tipo, você pode ter uma fonte, por exemplo, número 2 aí, uma Library Baskerville, que é uma fonte serifada. Serifada é esse tracinho no final da fonte. Você pode ter ela regular, você pode ter ela bold. Quando a gente fala que é bold, é uma fonte encorpada, negrito, né? Seria a fonte mais pesada ou mais leve. Então, isso aí a gente chama de categoria das fontes, né? Próximo, por favor. Então, eu trouxe mais uns tipos de fonte que a gente vai encontrar hoje, né, nos recursos que a gente tem, né? Então, você tem as fontes monospace, as fontes sans serif, as handwrite, que a gente chama de manuscrita, e as fontes display, né? Que são essas aí que parecem já um desenho, um ícone, alguma coisa assim. Próximo. Por exemplo, aí eu peguei 2 exemplos, né, e coloquei do futurista ao conservador. Esse primeiro cartaz aí do Blade Runner 2049, olha só, dá para ver tudo. Lembra do cartaz do filme Warcraft? O verde, o vermelho de um lado, proximidade, olha só como tudo está usado nesse cartaz. Você consegue reparar que todos os elementos que a gente falou até agora de alinhamento, ó, tá alinhado no centro, tudo isso está sendo usado de uma forma consciente e muito bem usado. Só que olha a fonte que foi usada nesse filme. É um filme futurista, é um filme que fala de um futuro. Ele não ia usar uma fonte como se tivesse sido escrito à mão por uma pessoa do século passado. Não traz esse peso, não traz esse conceito, essa ideia de futuro. Então ele usou uma fonte que parece ser uma fonte futurista, né? Já do lado do cartaz do lado, você tem o rosto da pessoa, aí você tem ali embaixo do queixo dela uma imagem que foi usada, né?
e o título grandão, né, escrito em cima do rosto da pessoa, como se tivesse, interagindo com a própria com a própria pessoa ali da foto. Mas é uma fonte, você vê, é redondinha, uma fonte mais leve, né, sem muito elemento nela, para trazer essa ar de leveza, né, de uma coisa mais singela. Próximo. Por exemplo, já aí, ó, do Lady Bird, que é esse cartaz da menina aí, é uma tipografia mais clássica. Olha só como é que parece, letra daqueles livros do século XV, aqueles livros medievais, né. Então foi esse conceito que foi usado aí nesse cartaz. Em contrapartida, você tem do lado o cartaz do filme do Batman, que a gente já viu lá em cima, mas olha o título do filme, porque como o cartaz tem muito elemento, muita coisa, assim, embaralhada ali, muita coisa próxima, ele resolveu usar o título de uma letra bem comum, sem muito elemento, mas com espaçamento maior entre elas, pra ter uma leitura e legibilidade para esse cartaz. Próximo. Agora olha só, 2 exemplos interessantes. O primeiro, da esquerda, é o filme que é a história do Vincent van Gogh, né. O Vincent van Gogh é um artista, famoso, né, se eu não me engano, acho que ele é expressionista, e o cartaz foi como se fosse uma foto tirada do próprio Vincent, só que usando as técnicas de pintura dele. Ele tinha essa pincelada bem definida e misturando, né. Só que olha a letra que foi escolhida para o cartaz, Loving Vincent, né. É como se alguém tivesse pintado essa letra no quadro, ou alguém tivesse escrito essa letra. Então a gente chama de uma letra cursiva, um handwriting, como a gente falou lá, trazendo essa ideia de que algo, a interação da obra com o autor, entendeu? Então isso é muito interessante. Do lado da direita ali, a gente já vê um filme da Bela e a Fera. Aí olha o título do filme ali no meio, né, uma fonte mais delicada, com mais elementos rebuscados, para dar essa ideia de 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 de, realeza, de algo, mais, misterioso, né, mais ligado à questão de ideia de princesa, esse tipo de coisa. Próximo, por favor. Próximo slide. Acabou? Ah, tá, então é só isso aí. Então, gente, a gente viu de uma forma bem rápida a questão da tipologia, e agora eu vou compartilhar minha tela para a gente ver aqui a questão dos 2 sites que eu falei, né. O primeiro que eu falei é esse Canva aí. O endereço está aqui, depois vai ter disponível lá, né. O Canva, ele tem a versão gratuita que você pode fazer, né, você não precisa pagar nada, e a versão paga você vai ter alguns elementos que a gratuito não disponibiliza. Mas o que é interessante nesse programa de você aprender, é que ele já tem vários formatos e, tudo pré-configurado para o tipo de trabalho que você precisa. Se você precisar fazer uma apresentação, se você precisar criar um documento, né, que vai ter, um visual interessante, né, você vê que ele já tem vários modelos aqui aplicados, mas a gente quer priorizar hoje, por exemplo, as redes sociais. Então você já vê que já vem, 3 redes sociais mais comuns, né, o Instagram, o Facebook e o LinkedIn. Quando você clica aqui, por exemplo, no Instagram, ele já te dá os modelos, pré-configurados para a criação do seu post, do seu story, da sua, animação, do seu post animado, daquilo que você quer criar. Então, por exemplo, a gente vai criar aqui,
o post de um filme, por exemplo, né? Aí você clica aqui. Entrando aqui na tela, você vai ver que aqui é onde você vai adicionar os elementos para criar a sua composição. Aqui à esquerda você tem todos os elementos para usar na Vitor, tem só que trocar a aba que está compartilhada. Que a gente está vendo a outra tela ainda. Ah, tá. Então parei, só um minuto. Desculpa. Mas... Deixa eu compartilhar aqui novamente. Tá aparecendo agora? Ok. Assim. Show. Vamos lá. Então, pessoal, essa aqui é a tela que vai aparecer quando você for criar o seu material. Tudo que você precisa para criar está aqui. Então, desde o zoom aqui para você aumentar, diminuir aqui embaixo, na questão de visualização dele, se você fizer mais de um material, lembra que eu falei sobre fazer carrossel? Aqui você vai ter a sequência e até a ampliação dele para você ver em caso de animação. Então, aqui à esquerda, você vai ter todos os elementos disponíveis para a criação do seu material. Então, você tem a barra de pesquisa, onde você vai poder pesquisar os elementos que você quer usar. Você vai ter aqui, por exemplo, seta, sombra, aqui, ó, tá vendo? Várias opções de material, por exemplo, WhatsApp, ó. WhatsApp. Você quer divulgar, calma, você quer ver tudo. Por exemplo, esses que tem a Pro aqui, que tem uma coroazinha, eles são pagos, né? É a versão paga. Mas você pode ter você tem a versão gratuita. Então, por exemplo, você chega aqui e você vai fazer, por exemplo, material de divulgação do pré-lançamento do seu documentário e você quer que as pessoas façam um cadastro lá. Então, você pode botar aqui, por exemplo, o símbolozinho do WhatsApp, aí vir aqui em texto, aí você pode, olha só que interessante, ele já te dá aqui, ó, lembra da tipologia? Ele já te dá aqui, ó, uma combinação de fonte para você usar no seu material. Eu quero usar esse aqui, por exemplo. Então, eu vou usar esse aqui. Vai ser um encontro, lançamento, lançamento, vamos botar lançamento, vamos criar o nome de um documentário, Doc Carro. Aí que a gente pode botar um subtítulo, por exemplo. Muita história sobre rodas. Já é o subtítulo aqui do material que você vai fazer. Vamos lá. Aí, volta aqui para o design. A gente vai fazer, por exemplo, um documentário sobre o Fusca. Né? Alguém que andou, por exemplo, 1 milhão de quilômetros com o Fusca. Aí vamos ver, Fusca. Se a gente digitar, vamos ver se vai aparecer. Olha, apareceu. Então a gente já tem aqui, vários exibições aqui de material que você pode usar. Ah, mas como eu vou usar? Quer ver? Ó, eu pego aqui, arrasto para cá. Se você clicar em cima e deletar, ele vai deletar todos os elementos. Mas eu não quero essas cores, eu gostei do Fusca, mas não gostei dessa cor.
e nem gostei dessa aqui. Então eu tiro. Ou mudo, ó, eu quero mudar essa cor aqui. Aqui em cima abriu, tá vendo? Ó? Quando você clica em cada elemento, ele vai tendo uma resposta aqui em cima. Eu quero mudar essa cor. Eu quero, como é algo ligado à história, mas que tem muito meu documentário falando de questão de como a pessoa ainda sonha, ainda está fazendo muitas viagens, tal. Estou ligando essa coisa do lúdico, né? Eu vou usar aqui um laranjão, um vermelhão, ó. E aqui eu vou botar um, um cinzazinho mais. Não, cinza não. Vou botar uma. Ó, a cor complementar do laranja seria um azul. Aí, mas eu quero ele mais escuro, por exemplo. Eu gostei desse azul, mas eu quero ele mais escuro. O que eu vou fazer para deixar ele mais escuro? Eu clico aqui nas cores, adicionar nova cor. E ó, aqui eu consigo fazer todo o trâmite, ó, tá vendo? Ó, pronto. Aí eu quero mudar essa cor aqui. Cliquei no elemento, vou botar um branquinho aqui. E aqui eu vou deixar preto mesmo. Essas estrelinhas aqui eu vou deixar. E a data aqui eu vou botar. Vou deixar 20 de janeiro mesmo. Mas essa fonte eu não gostei. Eu vou mudar essa fonte. Aí lá, ó, você clica aqui, na fonte já vem várias opções de fontes para você usar. Eu vou querer usar a Montserrat, por exemplo. Tá aqui. Vou mudar a cor, botar um branco para dar mais contraste, beleza. Agora vamos botar o título de novo lá que ele apagou. Eu cliquei aqui, ó, arrastei. Tá muito grande, então vou diminuir. Ó, diminuir. Agora vou escrever aqui, lançamento. 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 Doc. Fuscão. Muita história sobre rodas. Rio de Janeiro. Aí, o que acontece? Ó, aqui eu já criei um post, tá vendo? Aqui eu posso brincar com o tamanho da imagem. Lembra que eu falei sobre... Aqui eu posso botar a imagem assim, ó. Posso brincar aqui com o Fusca, ao invés de deixar ele todo, eu posso deixar ele metade aqui, como se ele estivesse entrando no, na arte aqui, né? E aqui eu poderia colocar alguma outra informação, por exemplo, quer ver? Vou colocar aqui, entre em contato, por exemplo, aqui, ó, inserir. Ó, aqui eu vou saber o nome do Sanches. Tá aqui, ó, Sanches. Sanches. Sanches, ok. Aqui eu vou diminuir o tamanho dela. Aqui vai mais um pouco de texto informativo, descritivo e descritivo e criativo. Pronto. Aí, ó, eu vou alinhar ele toda à esquerda. Ó, alinhamento aqui, ó, à esquerda. E vou organizar ele aqui, ó. Alinhar à esquerda. Aí, esquerda. Isso.
Vou deixar em 3 linhas só. Aí, 2 linhas. Então, olha só. Aqui eu já criei um cartaz para divulgação de um filme, de um documentário do meu cartaz, entendeu? Perceba que... Calma aí. Agora eu vou dar exemplo, por exemplo. Aí você terminou, o que fazer quando você terminar? Por exemplo, essa composição aqui tá atrás, eu quero trazer ela para frente, ó. Para frente, trouxe ela para frente. Vou botar a fusquinha mais para cá. Aí, pronto. Pronto, aí você fez um post para o Instagram em 5 minutos, usando elementos aqui muito interessantes. Aí você terminou, você vem aqui em compartilhar. Você pode copiar o link ou você pode fazer o download dele aqui, ó. Que aí, se você baixar, ele vai te dar o tamanho todo direitinho, você manda baixar, ele já vai salvar, entendeu? Vou adicionar uma outra página. Vamos fazer um outro elemento aqui. Por exemplo, vamos criar... Teve o Méritos lá, né, do Super Choque, por exemplo, que ganhou até prêmio, né? Suponha que eu vá criar... Eu não vi o documento, o negócio, o vídeo todo, mas suponha que a gente vai criar um cartaz, um post no Instagram para divulgar o filme, né? O Mini. Então, por exemplo, o ator, ele tem uma imagem emblemática, né? Com a máscara, com a questão do choque. Então, de repente, a gente consegue achar alguma máscara, por exemplo, ou algum elemento. Aí você vai fazendo as pesquisas. Ó, eu gostei desse aqui, parece um quadrinho, né? Então, por exemplo, aqui eu já coloco a data, mini doc, será apresentado no cinema. Aí aqui o nome, né? Méritos. Aí o nome do cinema, cinema de tal, e a hora, às 20 horas. Projeto, vamos ao cinema. Olha só que interessante, não tem... Mas, Vitor, não tá sem personalidade dele e tal. Então, você poderia tirar uma foto dele e colocar... poderia colocar algum elemento que representasse, por exemplo, a parada é em Brasília, né? Vamos ver se tem aqui Brasília. Ó, tem aqui coisa ligada a Brasília, cidade de Brasília, que é o cenário em que se passa o documentário, né? O mini doc. Vamos usar foto. Brasília. Pode usar vídeo também, olha que interessante. Vamos ver se tem algum vídeo aqui gratuito. Não.
Deve ter, mas eu não tô achando. Foto, compra foto. Ó, vou usar esse elemento aqui, essa imagem aqui, ó. Joguei ela, que ela fique lá de fundo. Aí eu venho aqui, ó, posição para o fundo. Já ficou aqui para o fundo, mas está muito forte. Eu quero quero que ela tenha uma transparência, ó. Estou aplicando aqui a transparência. Isso aqui. Vou deixar mais simples aqui, ó. Para facilitar a leitura. Ó. Lembra que eu falei do contraste? Ó, o contrastezão aqui do laranja com preto e o azul. Pronto, tá aí, ó. Tá vendo? Então, assim, aqui no próprio site do Canva, ele vai ter várias dicas, várias tutoriais, vários artigos que você pode ler para usar e recursos interessantes. Então, você pode fazer, subir imagem para cá, você pode subir vídeos, você pode subir várias coisas para cá. Também você pode fazer animação. Vou adicionar a página aqui. Vou usar esse aqui não, vou usar outro. Você tem vários vídeos que você pode usar. Aqui, ó, que interessante. Tá vendo? Vários recursos que você pode usar disponíveis aqui na versão gratuita, inclusive. Para compor, para fazer o seu post, tá vendo? Isso aqui, por exemplo, poderia ser um story. Então, vale a pena explorar bastante isso aqui e descobrir quais são os recursos para você usar no seu material, tá bom? Disponível aqui. Vou interromper aqui o compartilhamento. Então é isso, pessoal. Pesquisa lá, entra no site. No próprio site vão ter vários links lá interessantes para você pesquisar. Pelo celular também ele tem um app que dá para você baixar. Não precisa ter um celular de última geração. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. Não fiquem limitados ao computador. Pensem, gastem tempo pensando, fazendo pesquisa, lendo, observando, porque de repente, numa hora dessa, você consegue criar um conceito interessante de divulgação para o seu material. Então, você pode ter revista, ou dentro da sua própria cidade mesmo, da sua casa, né? Você pode ter um elemento ali que vai compor todo o material de divulgação do seu documentário ou filme, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Sei que do potencial de vocês, acredito que esse programa do Vamos ao Cinema é uma porta aberta muito boa para vocês conseguirem boas coisas, ótimas coisas e melhorar, né, a nossa cultura, trazer um cinema interessante para nós, tá bom? Então, que vocês sejam bem-sucedidos na vida de vocês. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.